Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira nos traz o título Os Dois Querubins. Assim que Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos de lá. Alguns não levam em consideração essa expressão expulso, não gostam dela, porque parece que ela dá uma posição definitiva. Mas eu posso fazer uma pálida comparação com um juiz de futebol, para quem tem esse conceito, ou seja, a expulsão deles não dava direito mais ao retorno, coisa que lá na frente, depois, nós entendemos que Deus deu oportunidade para que eles tivessem acesso novamente à árvore da vida. Não Adão e Eva, porque eles de fato pecaram e morreram. Mas após o restabelecimento, após o arrependimento, após sua confissão e na volta de Cristo, ele seria reintegrado. E quando eu falei da comparação para um juiz de futebol, eu falo que quando um juiz dá um cartão vermelho para um jogador, ele de fato o expulsa daquele jogo, daquela partida. Mas ele terá a oportunidade de em outra partida voltar. O cartão vermelho é às vezes também visto como algo de repreensão, advertência e uma punição maior para um jogador dentro de uma partida de futebol, ou de uma partida de vôlei, de algum esporte que a pessoa pratique. Poderíamos fazer uma comparação que aquele cartão vermelho, que aquela expulsão dos nossos primeiros pais do jardim, não era uma posição definitiva, eles nunca mais iriam voltar. Enquanto vida eles tivessem, deveriam agora fazer valer a escolha de sua decisão, ou seja, as consequências que ele iria sofrer com o suor do seu rosto, com o cansaço físico, com os espinhos que iriam nascer agora, o trabalho que ele ia ter para com a terra e para a sua manutenção, né, para a sua existência, como ele iria fazer, seria muito mais dificultoso agora. Então aquela expulsão que foi lhe dado foi para com que eles vissem a posição que eles se encontravam e a decisão da parte de Deus ter sido levada em consideração. Deus disse: no dia que você comer, você vai morrer. Adão foi expulso do jardim do Éden. Então aquela expulsão ela tem um tempo. Apocalipse 22 e o verso 14 fala assim: bem-aventurados que lavam as suas vestiduras para que tenham acesso ou direito à árvore da vida. Ou seja, eu estou aqui só resumindo o texto, porque ele fala que entra na cidade pelas portas e tem acesso à árvore da vida. Então, aqueles que se arrependeram, aqueles que viveram aqui uma vida de dignidade, Deus concederá por sua graça a vestimenta branca, que significa pureza, justificação, a mesma que Adão tinha, uma veste de glória o circundava, e a nudez do pecado para os remidos deixará de existir, porque a glória de Cristo irá ser manifesta mais uma vez em todos os seus filhos. Então eles foram expulsos, mas tem a esperança de que retornasse. Uma outra coisa que me chama aqui a atenção é que a Bíblia descreve que quando eles foram expulsos do jardim, aquela vestimenta que Deus lhe concedeu foi fora do jardim. Eles então renovaram seus pactos, ou seja, aquela vestimenta agora poderia auxiliá-los do calor, do frio, daria uma resistência ou uma durabilidade muito maior do que as folhas de figueira. É a mesma coisa que acontece hoje quando alguém quer fazer remendos com o pecado. Não existe condição de fazer remendos. O que existe de fato é arrependimento, mudança, confissão e busca de uma vida transformada. E Deus vai assim fazê-lo. Os dois querubins, irmãos, também têm aplicação de forma muito direta. Proteger a árvore da vida para com que os seres humanos não tivessem acesso, especificamente Adão e Eva, e não se tornassem pecadores imortais. A única coisa do que a serpente tinha dito que de fato aconteceu foi o conhecimento do mal que Deus não tinha dito, que Deus tinha dito a ele que não comesse para que não morresse. Então a única coisa que eles tomaram em consideração foi o que a serpente disse, que eles iriam conhecer o mal. Deus não queria que eles conhecessem, mas ele precaveu, ele deu orientações e conselhos para que o mal não acontecesse em seu tempo. Ou seja, que eles tomassem conhecimento através dos conselhos de Deus e não através da sua experiência. Não é preciso passar pelo mal para ver o quanto o mal é mal. Os conselhos que são ditos são para nos precaver, para evitar com que a ruína aconteça e o sofrimento venha como consequência. Diante disso, Deus colocou os querubins para proteger. Mas sabe, o livro Patriarcas e Profetas descreve que várias centenas de anos
o jardim foi ali mantido. Isso é interessante porque ele foi mantido na terra para com que os filhos de Adão e o próprio Adão e Eva renovassem o seu pacto. Era ali que Adão e Eva ia para fazer o culto diante de Deus, para a porta do santuário, perdão, uma porta do jardim do Éden, e também considerado até como um santuário ali, ele ia renovar os seus pactos. Foi ali que Abel e Caim ofereceu também o seu sacrifício, quando Deus pediu uma oferta. E uma coisa que me chama a atenção, Adão matou um animal inocente. Todos os filhos dele sabiam que, na verdade, agora um cordeiro deveria morrer. E o próprio Abel e Caim, quando Deus pede uma oferta, ele sabia qual era a oferta, pois eles estavam familiarizados com o tipo de oferta que Adão e Eva faziam. E só para a gente entender, aqui no livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 84, aqui diz assim, deixa só, acredito que seja esse, Patriarcas e Profetas, página 84. Rapaz, não é esse. Não. Deixa eu ver o 62. Tá. Aqui diz assim: o jardim do Éden permaneceu sobre a terra muito tempo, depois que homens foram expulsos de suas deleitáveis veredas. A porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava a glória divina. Para ali, Adão e seus filhos iam, a fim de adorarem a Deus. Ali renovaram seus votos de obediência àquela lei cuja transgressão os havia banido do Éden. Quando a onda de iniquidade se propagou pelo mundo e a impiedade dos homens determinou sua destruição por meio de um dilúvio de água, a mão que plantou o Éden retirou de lá. Mas na restauração final de todas as coisas, quando houver um novo céu e uma nova terra, será restabelecido mais gloriosamente adornado do que ao princípio. Ou seja, Deus concederá a mim e a você o acesso à árvore da vida. Apocalipse 22, verso 14. Então, Deus, por sua bondade e misericórdia, colocou os querubins para que os pecadores não se tornassem imortais ao ter acesso à árvore da vida após o pecado. Então, Deus vedou aquela árvore da vida e deu-lhe um tempo para que lá na frente, ao conhecer de fato a natureza do pecado e que a sua escolha foi a pior decisão de sua vida, ele estará de volta a ser concedido a árvore da vida, e todos os filhos e filhas de Deus que viveram por sua graça, por sua bondade, obedecendo a ele como uma correspondência de amor, terá acesso à árvore da vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que todos os dias de nossa vida busquemos ter acesso àquilo que hoje nos é concedido, um maná maravilhoso que é a sua palavra, e ao nos alimentar dela, possamos nos preparar para o alimento eterno quando Cristo voltar, que será a árvore da vida, o acesso a ela e todas as delícias que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e obrigado pela Tua misericórdia ao colocar querubins à porta do jardim do Éden e especialmente a árvore da vida, para que os pecadores não se tornassem seres imortais. A Tua graça foi o suficiente e maravilhosamente grande para que eles pudessem entender que o pecado tem consequência, e a consequência veio acarretando cada dia esse planeta. Mas graças te damos, porque Cristo veio a este mundo nos resgatar desse pecado, dessa maldade, e nos dá a oportunidade de sermos reintegrados ao lar celestial. Dá-nos a tua bênção e nos ajuda a perseverar em teus caminhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.